Olá, paz do Senhor, bem-vindo à Escola Dominical. Estamos já em nossa 11ª lição da revista Oração, Senhor, Ensina-nos a Orar. Essa revista faz parte do programa de Educação Cristã Continuada, que é um programa de escola dominical inovador, onde você, além de estudar a Bíblia com a sua igreja, a sua família, ainda pode obter certificado de teologia. Então seja bem-vindo. Hoje a nossa aula nos fala sobre santificação. Qual a relação que existe entre oração e santificação? Comigo, uma classe de escola dominical que chegou aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Estão animados para a aula? Com certeza. Graças a Deus. Lição número 11. Eu vou pedir que vocês digam junto comigo essas leituras iniciais, o assunto de nossa aula de hoje. Oração e santificação. Texto áureo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Verdade prática. Enquanto oramos em submissão, Deus nos santifica. Olha, a nossa revista tem um devocional diário com referências bíblicas para você todos os dias ter uma reflexão da palavra de Deus. E temos uma leitura bíblica que fundamenta toda a nossa aula de hoje, que está em Romanos, capítulo 6, versos 19 a 22. Eu vou pedir ao Ivan que faça para a gente essa leitura, por favor. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Uma leitura muito interessante. Paulo, assim, com toda a sua didática, né, de professor Paulo, mestre em Israel, na Bíblia, nos falar sobre essa relação entre o pecado, a libertação que Cristo nos traz e a santificação decorrente em nossa vida cristã. A nossa aula está dividida em 3 grandes partes, que são contexto atual. No segundo bloco vamos ver vencendo pela oração e no último, ore e se esforce. Cada um deles tem tópicos. Eu peço que vocês me ajudem a dizer os tópicos de cada parte. Contexto atual, vamos ver. O Brasil, Escândalos, individualismo, vencendo pela oração, prioridade de Deus, vinde a mim, imitação de Cristo. e no último bloco, ore e se esforce. Receba poder, escolha Deus, líderes exemplares. A nossa aula começa com um contexto atual, um contexto do Brasil. Uma vez que falamos sobre oração e santificação, ao falar sobre santificação, temos de falar em pecado. E inserir a nossa vida enquanto crentes brasileiros no nosso país. Essa é a nossa primeira parte desta aula. O Brasil, nós temos um contexto aqui bem forte sobre o nosso Brasil, que nos mostra, assim, o Brasil como uma nação que precisa muito de Deus. Às vezes nós temos um discurso dentro das igrejas muito otimistas sobre o Brasil. Porém, quando nós vemos os números sobre o Brasil, as estatísticas que o IBGE faz a cada 10 anos pelo censo e que os institutos de pesquisa fazem continuamente, nós vemos que o Brasil é uma nação espiritualmente doentia. Vamos lembrar alguns tópicos do nosso Brasil negativos nesse aspecto do contexto espiritual. Nós temos a questão do alcoolismo no Brasil. O Brasil é uma nação
doente no alcoolismo, um alcoolismo crônico. Os órgãos governamentais não divulgam muito isso, até porque há interesse político nesses números. Porém, os institutos que são mais livres, mais isentos desse aspecto político, mostram que o Brasil é uma nação afundada no alcoolismo. No Brasil estão as maiores indústrias de bebida alcoólica do mundo. As pessoas mais ricas do Brasil são detentoras das indústrias etílicas. O Brasil é uma nação conhecida no mundo como a nação da corrupção. Nós temos uma renda per capita muito baixa, que é a renda do país dividido por cabeça de cada brasileiro, naturalmente. É muito baixo. Nós tivemos agora, no período da Copa do Mundo, por exemplo, um jogo entre Brasil e Alemanha. E aí que ficou marcado por um placar muito vexatório para o Brasil. Pois bem, e às vezes nós nos iludimos, achando que o Brasil iria ganhar da Alemanha. Na verdade, um time de futebol que nem funcionários públicos são, né? Que não representam a nação do ponto de vista da sua economia. A Alemanha é uma nação muito forte, com uma economia muito sustentável, uma renda per capita extraordinária, uma das grandes economias do mundo, com uma boa educação, uma boa saúde. O Brasil, uma situação lá fora conhecido como um país da corrupção. Claro que não são apenas aspectos negativos, mas nós temos de fazer uma leitura, sim, da nossa nação. Nós temos no Brasil a questão dos escândalos. E nós temos aqui Jesus falando que é mister ou necessário até que aconteçam escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm, disse Jesus. Nós temos aqui, por exemplo, na lição colocada, que alguns cristãos têm testemunhos muito duvidosos no Brasil. Hoje nós temos grandes impérios religiosos no Brasil. Pessoas crescendo com as suas igrejas, mas dentro de uma visão muito sectária, muito antagônica. É um campo de guerra. Isso não pode ser o Evangelho, não pode ser tratado assim. Isso nós vemos o Brasil cheio de placas de igreja, mas nós vamos ver o Brasil afundado no alcoolismo. 1.300.000 assassinatos em 30 anos, as maiores indústrias de bebida, a corrupção que graça o Brasil, tantas coisas, nós temos de fazer uma leitura sobre a nossa nação. Nós temos um tópico aqui sobre a questão do individualismo. Vou pedir ao Antônio que fale alguma coisa sobre ele. A lição diz assim, pastor: o individualismo milita contra a nossa fé, né? E, na verdade, realmente é o que acontece nos nossos dias. As pessoas vivem muito em torno das suas próprias necessidades, visando o seu benefício próprio, né? E o Evangelho é totalmente diferente. É um conjunto, faz parte, todos fazem parte de uma família. Não individualismo, né? E a lição ela trata essa questão que reforça, reflete bem o nosso Brasil. É verdade. Então, nós temos hoje essa questão. Realmente, quando você lê o livro de Atos e como vivia a primeira igreja, você fica em estado de choque comparando a realidade de muitas igrejas hoje. Hoje nós temos templos superlotados no Brasil, mas se você for fazer uma pesquisa, vai ver que cada qual está ali buscando seu próprio interesse. A ideia da coletividade, da fraternidade, do amor cristão parece que está morrendo e nós temos que pensar, refletir e orar muito por isso. A gente vai ao intervalo e volta já.